supra-sumo aí da igreja central, que são os líderes poderosos aqui. Quem é líder poderoso aí, dá um glória a Deus aí, meu irmão! Calma aí, tem um negócio meio errado aí. Quem é o líder poderoso em Cristo para destruir as fortalezas, dê um glória aí, meu irmão! Mas eu falei só irmão, tem as irmãs também, né? Irmãs estão incluídos, tá? É um negócio, é a questão do nossa língua, né? Aí, como tem, né, aqui pessoas de sexo masculino, a gente se refere no masculino aí, mas tá pegando todo mundo aí. Líder poderoso aí, dá um glória a Deus aí, amém? Olha agora, meu Deus do céu, queridos. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 4. O tema dessa mensagem, quando eu dei essa palavra lá em Teresópolis, eu botei um tema, depois foi dando um caldo no meu coração, falei, poxa, isso aqui está mais abrangente. E na verdade, o que nós queremos estar compartilhando com a igreja, essa é uma palavra assim, bem a nível da gente, assim, avaliar alguns contextos da palavra de Deus e aplicar situações que a gente acha que na Bíblia foram situações puramente dentro de uma história que aconteceu, mas a gente sabe que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela tem uma aplicação no aqui e agora para a gente. Essa que é a grande verdade. Às vezes a gente vê lá um fato histórico dentro da Bíblia, mas ali Deus está nos falando, porque a palavra dele é viva. Fala comigo, a palavra de Deus é viva. Então, o tema dessa mensagem é vamos à pescaria. Fala comigo, vamos à pescaria? Quem gosta de pescar e levanta a mão? Temos poucos pescadores aqui, né? Claro, no sentido literal da palavra, né? Assim, de pesca mesmo com o anzolzinho lá, né? Eu, meu irmão, não tenho mínima aptidão. Aí, vou ser sincero para vocês. Até fico meio estressado. A gente tá estressado, vai pescar, comigo acho que funciona o contrário. Eu só ficar vendo aquela linhazinha lá e meu irmão tá lá em casa, lá de Natal, ele se cura em pescaria. Tem molinete lá, aquelas coisas todas. Quando eu fui na casa dele, ele falou, vamos pescar. Eu falei, eu tô na casa dele, tem que pescar, né? Meu irmão mais velho, né? E ele me trata como eu fosse, ainda bem que ele não tá aí, como se eu fosse ainda aquele menininho desse tamanho. A pastora Angélica falou que ainda sou. Só a idade que... Aí ele falou, você vai pescar. Eu falei, vou pescar. Então, prepara meu molinete. Então foi lá. Aí ele ficava, aí botava, agora é mesmo, vai descer a vara lá, né? Eu tô lá, Jesus, tem misericórdia, paciência, domínio próprio, Senhor, os frutos do Espírito, né? Aí quando eu saía, meu molinete pegava o peixinho lá, 2 vezes isso aconteceu. Mas eu fiquei estressado, meu irmão, com aquele negócio. Então pescaria, no sentido literal da palavra, não é muito a minha não. Mas agora, ao pé da palavra de Deus, Jesus nos chama para sermos o quê? Pescadores de almas, de vidas, né? De pessoas, né? E na verdade nós queremos aplicar esse tema, essa palavra dentro do tema que é o tema do ano. Lá em Isaías capítulo 54, versículo 2, né? Amplia, né, a tua tenda, firma bem as suas estacas. É uma ordem de Deus para não impedir que nós vamos transbordar para a direita, para a esquerda, né? Conquistaremos as nações. Esse versículo aí poderoso, né? Que é um tema para a gente, para esse ano, para a gente expandir. Então, queridos, já botaram o tema lá. Bruno, pode botar para a gente aí? Vamos, acho que a mesa não tem ninguém lá. Então, queridos, abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, que fala ali que Jesus acalma uma tempestade. Aí diz assim a palavra de Deus, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. Fala comigo, grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Fala comigo, encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento. Fala comigo, repreendeu o vento.
E disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que coisa tremenda, né? Toda a natureza está sujeita ao poderio de Jesus Cristo. Você pode falar isso comigo? Toda a natureza está sujeita ao poderio de Jesus Cristo. Querido, é uma grande verdade. Agora, alguns eventos como esse aqui que eu quero compartilhar, dentro da palavra de Deus, alguns significados que tem, alguns simbolismo na palavra de Deus, né? O Espírito Santo é muito ministrado a nós por meio da palavra de Deus, simbolizando o que? Fogo, óleo, várias passagens ali na palavra de Deus, né? Esse simbolismo do Espírito Santo vem por meio do fogo, por meio do vento, né? Por meio do fogo, por meio do óleo, e vários outros simbolismos, querido, que eu quero, dentro desse texto aqui, ressaltar com a gente, porque nosso tempo está meio escasso aí, mas a gente quer compartilhar com a igreja aquilo que o Espírito Santo tem ministrado nos nossos corações. Aparentemente você pode achar assim: poxa, mas o que tem a ver com expandir, com crescer? Depois você vai entender. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, depois você vai entender. Pô, não acreditou, né, meu irmão? Você não acreditou. Fala de novo assim. Depois você vai entender. Aleluia. Igreja poderosa, olha só. Na palavra de Deus aqui, que a gente acabou de ler, imagine Jesus nessa mão, né, por meio lá do Deus Pai, que espalha todas as estrelas no céu. Que coisa tremenda, né? Coisa maravilhosa, né? Aquela mão que fende a rocha e faz brotar água. Que coisa tremendamente poderosa. Agora que Jesus está ali repreendendo o vento, acalmando o mar. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu quero chamar a sua atenção algumas relações que esse texto tem. Conforme eu falei, não foi um fato que ocorreu lá. Um fato histórico, né, que Jesus lá repreende o vento, acalma o mar e se faz bonança, se faz um momento tranquilo ali entre eles. Isso tem uma aplicação para a gente aqui e agora. E pensando sobre essa palavra, conforme eu falei, Deus foi ministrando no meu coração. E que eu estou compartilhando aqui com a igreja central aqui. Primeira relação, querido, que eu quero estabelecer sobre a gente aqui, que você pense junto comigo, que você analise junto comigo, conforme eu falei, lá em Lucas capítulo 5, a Bíblia fala, né, quando Jesus, né, ele vai lá chamando os seus discípulos e ele já dá ali a atribuição para os seus discípulos. Qual é a atribuição? Você acabou de falar que ele nos faria o quê? Ou os faria o quê? Pescadores de almas, pescadores de vida, de pessoas, né? Esse termo pescar diz a respeito o quê? A água, né? Mais especificamente sobre o texto diz a respeito o quê? O mar. Sim ou não? Alguém pesca no seco? Será que se eu jogar um anzol aqui, eu vou pegar algum peixe? Vai ser um milagre tremendo, né, meu irmão? Mas, claro que não. Eu tenho que jogar, né, lá a rede, o anzol, no mar. Então, se nós somos pescadores, qual é a relação que nós traçamos aí? Se nós somos pescadores, vamos pegar peixes, esse peixe são as pessoas, sim ou não? Então já começa aqui a raciocinar comigo. As pessoas estão na face da terra como peixes para serem apanhados. Essa que é a grande verdade, ao pé dessa palavra. As pessoas estão aí como peixes. Querido, tem peixe que engana, sim ou não? Meu irmão, tem peixe lá, conforme eu falei, mais história de pescador você ouve aí direto, algumas são verdadeiras, outras não, mas o fato é, Cristiano está com cara de pescador. Já pescou, Cristiano? Gosta, né? Pelo jeito você gosta. Então, mas tem aquele peixe, meu irmão, que bota o anzol, bota lá a minhoca, ele come por baixo, meu irmão. Quando você puxa, meu Deus do céu e tal, tem peixe que engana, meu irmão. Sim ou não? Então, tem pessoas, né, meu irmão, que vai dar um trabalho.
né? Você vai lá, convida, né? Eu lembro de alguns fatos aí, né? Vivenciado por alguns irmãos. Meu irmão, que você tem que usar de estratégia para o peixe não fugir. Eu lembro da pastora Angélica, ele marcou uma visita numa pessoa e marcou para trazer na igreja. E quando chegou lá, aquela pessoa, não vou não, que eu tenho que arrumar as crianças. Que eu tenho que dar banho nas crianças. Então tá, eu dou banho nas crianças. Ela foi lá dar banho nas crianças. O peixe querendo fugir, meu irmão. O anzol tá querendo fugir. Ah, não, eu tenho que ir lavar a louça. Você pode ir que eu lavo a louça. Você vai se arrumar. Queridos, são peixes que darão trabalho. Falam comigo, a pescaria vai dar trabalho. Quase sempre. Mas eu creio que nós teremos um momento que os peixes vão pular dentro do barco. Sim ou não? Você já viu alguma imagem dessa? Tempo desse eu vi. Se eu não me engano, acho que foi no Facebook. Meu irmão, o cara no barquinho, os peixes pulando. Eu falei, Jesus, me dá uma pescaria dessa. Né? Quem não quer uma pescaria dessa, meu irmão? Mas nós cremos em Deus que vai chegar um momento que os peixes vão pular, meu irmão. Os peixes vão pular. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Sabe por quê? A Bíblia fala em Joel capítulo 2 que o Espírito é derramado sobre toda a carne. Então as pessoas estão sob o impacto do Espírito Santo. Agora é uma guerra travada. Essa é a grande verdade. O mundo jaz no maligno. Então, querido, aqui, junto aqui comigo. Então, se nós somos pescadores e as pessoas estão aí como peixes, o mar significa então o quê? Ao pé dessa palavra. O mar significa o quê? O mundo. O mundo, meu irmão. O mar significa o mundo, né? Porque as pessoas estão no mundo. Sim ou não? As pessoas não cristãs, né? Você está entendendo aqui? Estão no mundo, vivendo aí no mundo, né? E estão lá para serem pescadas. Por isso que nós temos que ir, querido. Né? Pescar dentro da igreja, dentro do barco, né? O peixe já apanhado é mole, né? Agora, nós temos que nos lançar à pescaria. Sim ou não, que igreja? Então, gosto de pregar junto com vocês sabem disso. Então, querido, nós somos pescadores de vida. E onde estão as vidas? Né? Estão no mundo, né? Estão como peixes aí, né? E o mundo, aqui o mar significa o mundo. Aí você, né, na sua mente de Cristo, né, a Bíblia fala, né, que a multiforme sabedoria de Deus é revelada à igreja. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. A multiforme sabedoria de Deus é revelado a você, que é a igreja do Senhor. Amém, querido? Aplaude o Senhor, querido. Agora muito aplaudir o Senhor. Vocês já me conhecem. Então, queridos, nós estamos num barco, né? Agora, quem é o barco nesta pregação, nesse contexto? Quem é o barco? Pode falar quem sabe. Pessoal de Teresópolis não precisa fazer segredo não. Você já sabe. Bonneville também. Pode falar aí, Diego. Quem é o barco aí? Diego, lá atrás. Quem é o barco, Diego? Tá tímido, Diego. Tá meio... Falou assim. O megafone. Falou no megafone. Então, querido, o barco é a igreja. Né? Jesus falou assim: Pai, não vos peço que vos tire do mundo, mas vos livre o quê? Do mal. Na oração sacerdotal de Jesus, se não me falha a memória, João capítulo 15. Então, querido, o barco aqui significa a igreja, nos dois sentidos, tanto no sentido coletivo, que é a congregação, como nós individualmente, que somos a igreja de Cristo. Cada um de nós, fala a pessoa que está do seu lado, você é a igreja de Cristo. Então, querido, é um barco, né? Se a gente falasse que fosse a arca, né? Aí teria lá uns animaizinhos, né? Será que animal que eu seria? Acho que eu seria um sapo. Teria um sapo? Tiago seria que animal, Tiago? Rapaz, Cristiano tá parecendo um elefantezinho, né, Cristiano? Se fosse a arca, meu irmão. Então, mas fala para o irmão que está do seu lado, é um barco, querido. Pode falar isso com as mulheres. Nós mulheres somos muito sensíveis, né? Se a gente fazer uma brincadeira dessa, né? Aí as mulheres ficam muito assim, né? Muito sensíveis. Querido, mas é um barco. Então entenda bem. A igreja está neste mundo como barco.
E eu digo para você, querido, que é uma posição confortável, o mar. O que aconteceu ali? O que aconteceu ali? Houve um vento, querido. Houve um vento de uma forma, o texto nos dá a entender, de uma forma repentina. Jesus estava lá descansando, como vem um vento forte. Mas não foi um ventozinho. Fala comigo, não foi um ventozinho. Foi um vento forte. Você já viu o relato, meu irmão, graças a Deus que não tem aqui no Brasil. Os furacões lá nos Estados Unidos, meu irmão, onde passa, dá uma rua, meu irmão, arrebenta com tudo. Vento lá de 200 km por hora, que coisa, nós somos muito abençoados, querido. Mas o fato aí, ó, veio um vento ali, e o barco começou a encher lá. A água começou a entrar dentro do barco. Ué, a água entrando dentro do barco, dentro dessa simbologia bíblica, quer dizer o quê? É o mundo querendo entrar na igreja pessoal, individual, como nós, né? De que forma? Meu irmão, pode entrar da forma que nós nos comunicamos com esse mundo. Quais são as formas? Os 5 sentidos nossos. O que você está olhando lá? Cuidado. Lá, ó, no seu WhatsApp, no seu Facebook. É a água querendo entrar aí no barco, meu irmão. Cuidado, né? Tem um louvor antigo, né? Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, olhinho no... né? Boquinha no que fala. Aí vai falando dos sentidos. Que o Salvador do céu está olhando para você. Meu irmão, é a água do mundo querendo entrar. Eu cantando, né? É o desafio da igreja, né? Aí. Então, queridos, mas essa água é o mundo querendo entrar em nós. Cuidado, querido. Mas ali se levantou aquele grande vento. O que Jesus fez com aquele grande vento? O que Jesus fez? Repreendeu. Esse termo repreender tem um significado apropriado. Você repreende o quê? O que você repreende? Pode falar, então, isso virou até uma moda, né? E está repreendido, né? Tem pessoas que... Mas esse repreendido virou uma certa mania, né? Você repreende coisas do lado satânico. Você repreende demônio. É um termo que você usa, repreende. Eu lembro uma vez, né? Aí, eu vou falar agora do pastor Gilson. Pode, pastor Gilson? Uma pessoa endemoniada lá na igreja, lá nem a dificuldade lá danada, o pastor Gilson chegou e o pastor Rafael lembra disso. E foi pro culto, né? Para mim, o demônio saiu. Meu irmão, o demônio se repreende. Por que ali Jesus repreendeu o vento e o mar ele acalmou? Querido, nesse pano de fundo que nós estamos ministrando aqui, o vento significa a ação do mal, Satanás. Pastor, mas isso está forçando uma barra. Querido, se você olhar lá, primeiro, Hebreus capítulo 1, versículo 7, a Bíblia fala o seguinte, que Deus faz o quê? Dos seus anjos, vento, e dos seus ministros o quê? Labaredas de fogo. Oh, glória! Fala para a pessoa que está do salão aí, você é uma labareda de fogo. Você que tem lá no seu grupo familiar, meu irmão, ministrado lá, compartilhado a palavra, você é uma labareda de fogo. E o fogo, você sabe, é o Espírito Santo que está sobre a sua vida. Você vai ganhar aquelas pessoas que estão ali, que você é uma labareda de fogo. Agora, entenda bem, quem era Satanás? Satanás era um anjo de luz, né? Lá em Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14, né, que faz menção a Satanás. Satanás era um anjo, um querubim, né, ungido para proteger, e vocês conhecem esse texto. Então uma das formas da manifestação dele é por meio do vento. Foi quem que acabou, que arrasou com os filhos e as filhas de Jó? Jó capítulo 1, versículo 19. Meu irmão, houve um vento lá e caiu casa, matou todo mundo. E a gente já sabe a história de Jó. Jó era um homem que Deus deu testemunho dele. E com quatro assim, características, né, que eu quero para a minha vida, eu sei que você quer também. Era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Satanás chega lá diante de Deus e fala, mas você está tudo para ele, né? Toca no que ele tem.
para ver se ele não vai te negar na sua cara. Aí Deus fala, então bem, Satanás, vai lá. E Satanás vai. E começa a arrasar com tudo. Na família de Jó, os filhos e as filhas, veio um vento, meu irmão, derrubou onde eles estavam e matou todo mundo, só um sobrou para ir lá contar a notícia. Jó capítulo 1, versículo 19. Então, querido, uma das manifestações de Satanás é como um vento. Eu não gosto dessa coisa quando uma pessoa vem para mim e fala, pastor, vai vir um vento. Eu falo, está repreendido. Não é, meu irmão? Eu não gosto desse negócio de vento, não. Né? Se falar, pastor, está vindo uma tribulação, eu falo, Jesus me guarda, tribulação. Jesus falou, no mundo tereis aflições, né? E tudo mais. Agora, esse negócio de vento eu não gosto muito, não. Ih, vai vir um vento. O vento tem que estar repreendido em nome de Jesus. Amém, querido? Aplauda o Senhor, querido. Aplauda o Senhor. O vento tem que estar repreendido. Você está entendendo? Então, querido, o vento aqui estava simbolizando, representando as forças do mal que estava ali para tentar sucumbir à igreja, né? Que estava ali representado no barco. Jesus está onde, meu irmão? Lá em Apocalipse, fala que no meio dos castiçais, do candeeiro, tinha um lá, meu irmão, cabelo branco como a neve, e dá lá Jesus, né? Olhos como de fogo. Quem é que é aquele? Jesus Cristo, meu irmão, que está no meio da igreja. Aleluia. Então ali, o vento simboliza a força do mal, Satanás, que você tem que repreender. E Jesus repreende ali. Jesus repreende o vento. E o que aconteceu com o mar? Se fez uma grande bonança. Que ele falou, aquieta-te, emudece. Salmos, se eu não me engano, 46 fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jesus tem um poder, amado, de acalmar esse mundo do jeito que está. Nesse clima terrível, impulsionado por Satanás, o vento de Satanás tem soprado sobre o mundo, trazendo ruínas, trazendo desgraça, quantas coisas, né? Temor, medo, violência, drogas, meu Deus, né? Homicídio, inveja, inimizade e outros males mais. São ações do diabo no mundo. Aí a Bíblia fala assim, para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Fala para a pessoa que está do seu lado, você tem poder para desfazer as obras do diabo. Ele ainda fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ah, meu irmão, a gente fica, meio, meu irmão, aí fica com o pé esticado mais do que a barriga, né? Quando você, recebe essa palavra com a palavra revelada, meu irmão, você fala, eu vou passar no meio de um batalhão. Porque Jesus nos delegou o poder e a autoridade. Essa que é a grande verdade, querido. Então o mundo está aí, o vento satânico, arrebatando, arrebanhando vidas. E a igreja está aí, sobre a face da terra, para fazer a diferença. Por isso é necessário, querido, que nós vamos para uma grande pescaria. Então Jesus lá repreendeu o vento, porque o diabo se repreende, né? O mar se acalmou, Jesus acalma. A Bíblia é um dos atributos, forma, que de assim tratarmos com Jesus, nomes, que ele é o príncipe da paz. Ele é o único capaz de trazer paz, meu irmão. Ele é o único capaz, de livrar, uma alma sedenta dessa situação de miséria interior. Jesus é o único capaz. Fala comigo, Jesus é o único capaz. E outra coisa tremenda, entenda bem, Jesus não veio condenar o mundo. Por isso que ele não repreendeu, o mar lá na simbologia do mundo. Ele veio salvar. Ele veio buscar o que se havia perdido. O coração de Deus anseia, querido, para que todos aqueles que hoje se encontram neste mundão aí, aprontando coisas que a gente, às vezes, é até difícil a gente imaginar. A vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento de quem Ele é e chegue ao conhecimento da salvação que há no Filho dele, Jesus Cristo. Amém, querido? Esse é o coração do nosso Deus. Ele veio para acalmar, trazer paz. Amém, querido? Já estou indo para finalmente com esta palavra.
Querido, mas eu gostaria de reforçar com a gente aqui. Sempre entenda, né, e devemos estar cientes, né, da nossa missão aqui. Né, estamos como igreja neste mundo, sentido coletivo, em uma grande pescaria. O pastor Gil estava falando aqui agora. As pessoas, né, que pularam do barco. Tem alguns que pularam do barco, mas nós cremos que nós vamos jogar a rede lá e vai trazer de volta. Amém, queridos? Agora, é possível também ter alguns peixinhos aqui que estão com o pé lá do lado de fora, meu irmão. Né? Está no barco, mas o pezinho está lá fora, né? No mundo, na água. Meu irmão, tem que botar os 2 pés, pular para dentro do barco. Mas nós, como igreja, nós temos essa missão de irmos a uma grande pescaria, uma pescaria coletiva, todos nós, no mesmo sentimento, na mesma pegada. Né? Filipenses capítulo 2 fala de entranháveis, né? Na mesma unidade, que essa coisa seja de dentro, porque nós somos a igreja de Cristo, querido. E nós temos que encher esse barco, sim ou não? Agora, no sentido individual, você está com o seu barquinho, querido, no mar, aí. Você está aí, ó, aí vem aquela onda, né? E você... Quem já viu aqueles filmes, né, irmão, que vem aquelas ondas... Meu Deus do céu, né? Viu lá Titanic? Meu Deus, que coisa, meu. Então, mas o fato é, querido, que você está com o seu barco no sentido individual. E um dia nós vamos prestar conta a Deus. Deus vai virar para a gente e vai falar: cara, o seu barquinho aí, quem você botou dentro aí? Ah, Jesus veio, sou eu. Ih. A Bíblia fala lá, meu irmão, que as obras, né, vão passar pelo fogo, as 5 qualidades lá, pedras preciosas, ouro, prata, madeira e feno. Vai passar pelo fogo, meu irmão. E aí? Ah, vim sozinho, Jesus. Ah, você veio sozinho? Então, a Bíblia fala que nós vamos estar diante do tribunal de Cristo. E, meu irmão, teremos julgamento das nossas obras. Tiago fala: a fé sem obra ela é morta. Uma forma de mostrarmos a nossa fé através das obras. Então, um dia, né, nós vamos estar diante do nosso Deus. E esse barquinho está indo, meu irmão, para a eternidade, que você está salvo em Cristo Jesus. Mas como salvo em Cristo Jesus, Jesus quer que você, ó, aqui, ó, bem oportuno, né? Não botei pensando não, né? Mas aqui, ó, camisa bonita, né? Vou mostrar a barriga para você ver melhor, né? E que o vosso fruto, o quê? Lê, igreja, para mim, por favor. É o vosso fruto, o quê? Permaneça. Temos que, ó, frutos, meu irmão. Apresentar frutos. E frutos permanentes. Essa é a nossa missão. Temos que ir à pescaria, querido. No sentido coletivo, mas também no sentido individual. Saiba que diante do Senhor, nós vamos estar lá. E teremos lá satisfação. Eu creio isso, querido. Que o nosso barquinho vai estar cheio. Né? O barquinho está lá lotado. Lotado de peixes. De pessoas. Que você foi usado para arrancar das garras desse mundo. Nosso papel como igreja, querido. Nosso papel é irmos à grande pescaria, porque o Senhor ama essas pessoas. O Senhor ama essas pessoas. Por vezes a gente pode ter até uma visão, né, um pouco diferente. Quantas misérias, quantas atrocidades acontecendo, que se a gente não mirar o nosso olhar no Senhor, a gente começa a concordar que o que está acontecendo, né, tem que ser assim mesmo, né? Dada a violência que nós estamos vivendo, é um traficante, é alguém que está lá, que teve sua vida ceifada, né? Se a gente não vigiar, a gente fala, ainda aplica a Bíblia, né? É a lei da semeadura, aquilo que planta colhe, né, e tudo mais. Mas o coração de Deus não é assim não, querido. O coração ama de forma incondicional. E Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da salvação que há no Filho dele. João 3,16 fala, muito conhecido o texto, porque Deus amou o quê? O mundo, né? E deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode ficar de pé, queridos, nesse momento. Nós vamos estar encerrando essa palavra. É necessário, querido, que cada um de nós se prepare para a pesca. Cada um de nós, querido. Tem uns que pescam, meu irmão, com anzolzinho lá, né? E é mosquitinho, né, pastor Jesus? Que às vezes, né, preparar mosquitinho aquele, né, que vai pegar uma piabinha lá. Glória a Deus, meu irmão. Tá mesmo. Meu irmão, mas tem outro que já vai pescar, meu irmão. Como é que é aquele negócio cheio de anzol assim que... Hã? Como é que é, irmão? Fala aqui que eu não entendi. Fala aqui. Uma garateia. Garateia, meu irmão. Essa vai ser boa, hein? Garateia você pode pegar uma família inteira, meu irmão. Fisgar. Garateia. Sérgio tá rindo lá. Sérgio já pescou também, né, Sérgio? Então, meu irmão, você pode pescar de garateia, né? Agora, você pode pescar também é buçá, aquele que joga tarrafa, meu irmão. Você pode, rapaz, você tem pescador aqui. Você pode jogar uma tarrafa. Oh, glória a Deus, me dá uma tarrafa na minha mão, aleluia. Meu irmão, agora, você pode pescar também de quê? De rede, né? Arrastão. Rapaz, esse é bom também. O que é isso? Ali é arrastão no geral, meu irmão. Arrastão. Você pode pescar. Meu irmão, sou ruim de pesca pra caramba, né? No sentido literal. Agora, você pode ir pro mar, né? Com caico, né? Né, caico? Caico, né? Meu irmão, agora você pode ir numa traineira, né? Tem traineira? Sim ou não? Sim. Mas a gente pode pescar também, meu irmão, num barco daquele, tipo um transatlântico de pescaria. Já pensou uma coisa dessa, querido? Você sair espalhando pano de... É rede, né, queridos? Espalhando panos assim, ó. E vai espalhando, e vai espalhando, vai espalhando. Fala comigo assim, vai espalhando. Vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando. E depois você vem, ó, fechando as redes. Fechando, arrastando e tendo uma pescaria maravilhosa. Querido, esse é o destino da igreja em Cristo. De salvar, de arrebentar com as portas do inferno e fazer uma pescaria tremenda. Para a honra de quem? Aponta para o céu, querido. Para a honra, para a glória, para a exaltação dele, porque ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda exaltação. Aplauda o Senhor, querido. Aplauda que ele é digno de todo louvor. Oh, glória! Ele é digno de toda exaltação. Oh, aleluia! Igreja do Deus vivo, o Senhor tem uma medida sobremodo excelente de uma pescaria poderosa para a gente, querido. Vamos acreditar, não fique melindrado. Pastor, já pesquei, estou como lá como os discípulos. Já pesquei a noite toda, estou cansado, pastor. Já tentei, meu grupo familiar só está eu e eu, pastor. Pastor, aquilo ali é terra que não... Meu irmão, não vai para a terra, não joga, vai para o mar, meu irmão. Joga a sua rede. Eu digo para você, querido. Quando aqueles discípulos vieram lá, não pegaram nada. E Jesus fala, ó, vai ao mar. Pedro, Jesus, não pegamos nada, mas eu digo uma coisa, Jesus. Sobre a sua palavra, eu lançarei as redes. Querido, sobre a palavra do Senhor, creia nela. Creia nela. E você não será envergonhado, não será frustrado. Deus vai nos dar uma grande pescaria. Vai ao mar e joga a rede do lado direito onde o Senhor manda. E você vai ter uma pescaria grandiosa. E vamos falar esse tema? Ampliar a tenda e firmar as estacas, porque nós transbordaremos. Amém, queridos? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastora Angélica, já estamos indo aqui, encerra essa palavra. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é um grande pescador ou pescadora de almas para o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, essa semana é a semana criativa, né? Que dá uma direção aqui para a igreja. Não será uma semana criativa de comida, churrasco. Será uma semana criativa de irmos para a rua.
evangelizar e ir atrás de quem não está mais na igreja. Amém? Então, se você planejou um banquete, você pode até, porém, em dias separados, mas a semana criativa dos grupos, nós queremos usá-las para evangelizar, ir atrás de quem hoje não está mais na igreja, ir atrás de gente nova. Amém? O churrasco pode ficar para depois, um outro dia, mas o pastor Antônio estava falando de pescaria aqui, e eu estava pensando, um pescador que de fato quer apanhar peixe, ele não fica dentro de casa acomodado, ele vai para o mar, ele vai para o campo de trabalho, querido. E se nós somos pescadores e queremos atrair, pescar muitos peixes, nós devemos sair daqui de dentro e ir para o mar, que é o mundo, o campo, e irmos lá. Cada um vai com a sua modalidade, um vai com arrastão, outro vai com a rede, outro vai com anzol, sei lá. Mas o fato é que nós não podemos ficar dentro de casa ou dentro do barco esperando que os peixes. Ah, não, pastor, quando Deus quiser ele pula dentro do barco. Isso é discurso de preguiçoso, e nós não somos preguiçosos, amém? Nós somos pescadores por excelência. Então, planeja aí com seu pessoal. Nós, o pessoal do meu grupo familiar, nós vamos visitar, nós vamos orar pelas pessoas. O meu conselho é você fazer o mesmo. Ore ao Senhor, peça ao Senhor para onde você vai, qual rua, e vai, querido. Você vai se surpreender. Deus já começa a abrir portas que você nem imagina. Ele mesmo vai te levar, porque Ele já preparou o local, o ambiente, os corações para receber a palavra. Você vai. Quantos irão? Eu irei. Então vamos orar, vamos selar isso em oração, falando para Jesus que nessa semana criativa, a nossa fome é por almas, não é pela linguiça, carne, asa. A nossa fome não é pela comida natural, mas a nossa fome é por vidas, almas. Amém? Quantos estão comigo? Vamos orar, vamos selar? Então repita essa oração falando: Senhor Jesus, eu entendi a tua mensagem nessa noite, e eu entendo que o Senhor está me enviando para o mar para apanhar peixes. Jesus, eu aceito a tua convocação e eu irei no teu nome. Senhor, pedimos agora que o Senhor libere na região celestial, libere o teu poder, a tua ousadia e a tua autoridade sobre nós, a tua igreja. Senhor, prepara os corações, as casas, coloque os teus anjos à nossa frente e nos surpreenda com a ação linda do teu Espírito, trazendo quebrantamento, cura e salvação. Usa as nossas vidas para o louvor do teu nome. Eis-nos aqui, Senhor, para correspondermos com o teu chamado. Pai Santo, desde agora, vá liberando as vidas, os corações. Pai Santo, vá apontando o caminho para onde cada um de nós irá nessa semana. Nos leve aos sedentos, aos famintos, aqueles que estão desesperados por uma palavra, por uma oração, por um abraço. Eis-nos aqui, Pai, a tua igreja gloriosa, triunfante e vitoriosa, em nome de Jesus. Aleluia! Voltaremos, Senhor, com alegria, trazendo os feixes dessa grande colheita. Pai, tira de nós toda a acomodação,